Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo hoje é diferente porque eu vou mostrar alguns problemas que a gente encontra aqui dentro do SketchUp. Quando a gente pega um projeto que não é nosso, por exemplo, esse projeto é de uma aluna, esse é um trabalho dela de TCC, e ela falou, Cássia, criei umas paredes aqui e coisas simples, como fazer uma porta, uma janela, eu não estou conseguindo. Como que eu faço? Me ajuda, pelo amor de Deus. E aí eu fui ajudar ela, fui entender ali o problema, porque na hora a gente precisa entender o problema para conseguir resolvê-lo, né? Então, vou mostrar aqui para vocês como que funcionou. Bom, a gente abre aqui o projeto dela, né? Começo a criar aqui, começo a fazer as medidas corretas aqui pela trena para fazer a porta, né? Então, pego o retângulo e faço o retângulo ali, pego o puxa e empurre, empurro, né, para ver se dá certo. Ele vai até ser uma parte como se tivesse uma limitação ali. E na verdade ele tinha, né? Tinha umas linhas ali, aí eu tentei excluir a linha para ver o que acontecia. A parte externa ali da parede, ela simplesmente sumiu. A gente sabe que dá muito mais trabalho reconstruir ela de novo, então, em vez de eu criar essa parede de novo, voltei no Ctrl Z. Então, cada vez que você errar, você volta no Ctrl Z, vai dando Ctrl Z para você não se perder ali, tá bom? Aí você volta. Se você não sabe mexer, tentou resolver, não deu, Ctrl Z para voltar. Senão você pode piorar o problema e ter que reconstruir tudo de novo, fazer tudo de novo e dar mais trabalho ainda. Ó, aí eu fui ver ali, na verdade ela tinha feito a parte de baixo, né, criado um grupo, a parte de cima criado outro grupo, e depois unido a parte do teto ali, né, do contrapiso junto com o piso da parte de cima. Aí comecei a mexer ali, eu comecei a tentar ver, né, nas paredes ali o que eu poderia fazer, tentei dividir essas paredes também, comecei a criar uma divisória entre essas paredes, porque eu entendi que era mais fácil mexer nessa primeira parede para identificar o que tinha acontecido, para depois ir para as outras, porque a outra parede ali da lateral, da direita, ela tinha duas portas, tinha quatro janelas, então é muito mais trabalho para fazer isso. Então a gente foi tentar identificar. Ah, e o que eu tentei explicar no meio de tudo isso para ela? Eu fui, né, obviamente eu não estou mostrando áudio para vocês aqui, eu estou gravando outro áudio, mas eu tentei ir falando e conversando com ela, explicando o que eu estava fazendo, por que eu estava fazendo e como que eu estava procurando o erro, como que a gente poderia achar o erro. Para o quê? Para que quando ela fosse fazer sozinha, quando ela fosse ter esse mesmo problema sozinha, ela soubesse solucionar. Não adianta só solucionar o problema e não explicar para ela o motivo dele ou como que se resolve. Então, eu fui explicando para ela, fui dividindo a parede ali. Vocês viram que eu dividi a parede, depois eu consegui fazer a porta e eu fazer a mesma coisa na outra parede agora. Eu fui com a trena, né, pegando as medidas, ela foi me passando, porque com o projeto dela ela sabe melhor, né, sobre o projeto. Ela foi me passando as medidas. Aí criei a porta ali, puxa, empurre. Aí eu vi também que tinha dado problema na parte de dentro, a parede tinha sumido. Vocês podem ver que bem nas laterais ali tem umas vigas pretas que são de ferro, porque é a parte estrutural, né, que ela criou. Então faz parte daquelas vigas lá de baixo do térreo, e a gente não tem como tirar, obviamente, porque é estrutural. Mas ela tem que aparecer no projeto. Por quê? Porque é um projeto de TCC, então ela precisava apresentar e mostrar, né? Quando ela ocultasse as paredes, aparecesse essas partes estruturais aí. Ó, eu tentei criar ele de novo. Tentei puxa e empurre. E de novo aquela linha ali nos atrapalhando, nos incomodando. Eu já tava irritadíssima com essa linha, vocês não têm noção. Aqui eu já tinha desistido de tentar mexer nessa parede, então eu excluí ela toda. Eu comecei, empurrei ela primeiro, né? Do puxa empurra, empurrei ela total. Depois eu usei a borracha. Aí eu fui criar uma outra parede ali. Aí eu peguei o retângulo, né? Criei a parede ali na lateral, bem na lateral onde fica aquela viga ali, coluna, desculpa. E aí eu puxei a parede do zero, criei. E aí então eu consegui, né, fazer a parte ali da porta. Coloquei as medidas de novo, né? Consegui fazer a passagem, né? O buraco que a gente precisa colocar nessa parede. Aqui nessa segunda parte, eu comecei a fazer as janelas, né? Ela precisava que eu fizesse as janelas.
eu já tinha entendido que a porta tinha dado certo, então a gente começou a criar as janelas ali pra... ela mesma poderia fazer isso depois, eu passava o arquivo pra ela, ela continuava, mas eu queria ver se realmente tinha dado certo, se as paredes iam dar certo. Eu já tava nervosa porque eu acelerei esse vídeo, mas deu quase 1 hora de aula só tentando resolver essas paredes, então nós estávamos nervosas já e tava tentando ali empurrar. Aí deu super certo, empurrei também, aí fui, peguei o botão de rotar, né, pra ver se deu certo, e eu vi que a parte de dentro não tinha dado. Então, eu confesso que eu me desesperei nessa hora. Eu falei, meu Deus, por que que deu errado? A porta tinha dado super certo. Por que que deu errado? Aí tentei solucionar de novo. Fui criando o retângulo ali, eu vi que tinha uma outra camada por cima, mas não poderia mexer muito a fundo, porque eu também precisava resolver isso logo para entregar para ela. A aula já estava acabando, né? E aí tive que refazer a parede. Aí eu fui fazendo a mesma coisa que eu fiz nas outras paredes. Eu peguei, excluí toda aquela parede. Na verdade, eu usei o puxa-empurra, empurrei, usei a borracha para apagar as linhas, apaguei as linhas de baixo. Logo depois, eu tive que refazer essa parede. Então, eu não construí ela no chão e puxei ela para cima e tudo mais. Eu peguei a lateral da parede ali, onde tem aquela coluna, criei ali com o retângulo, iniciei uma parede. Claro, depois ela vai ter que criar um grupo, né? Ela vai ter que trabalhar essa parte do grupo ali de novo, componente e tudo mais. Mas foi a forma que eu achei de solucionar o problema dela ali, para que ela não perdesse mais tempo, porque era algo muito simples, muito básico. E construir o quê? Passagem de porta e janela. É muito fácil. Retângulo, puxa, empurra e acabou, ela tá pronta. Mas não era o que estava acontecendo ali, né? Parece ser fácil, mas na prática não estava dando certo. Então a gente teve que solucionar esse problema. E o SketchUp tem muito disso, né? Que a gente tem que ter o tempo todo estar solucionando problemas. Então, se você usa blocos que não são seus, plantas que não são suas, arquivos que vêm de outras pessoas, sempre vai ter um probleminha. Sempre vai ter algo que não sabe como que a pessoa construiu, qual o método que ela usou, como que foi feito. Então a gente tem que ter sempre esse feeling ali de entender e tentar procurar entender como que os problemas podem ser solucionados. E tudo isso é mexendo no SketchUp. Claro, gente, se você puder copiar o arquivo, né? Deixar ele salvo e mexer só em outro, se você tem um problema que não está conseguindo resolver, é melhor para você não perder o arquivo. Segundo lugar, começou a mexer demais, não consigo resolver, Ctrl Z para voltar. Vai voltando Ctrl Z, senão você perde todo o arquivo. Imagina uma planta dessa, se ela não tivesse uma cópia e se ela tivesse errado, tivesse que construir tudo de novo, né? Um TCC, no dia da entrega do TCC. Então é bem complicado. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero ter te ajudado. Se você já passou por perrengues dentro do SketchUp, deixa seu comentário aqui embaixo pra gente saber como que você solucionou. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.